vai mais uma vez, programa Saúde do Futuro no ar. Uma alegria estar com você aqui novamente e toda semana com pessoas especiais, mas antes eu queria deixar um abraço para o pessoal da Medra, a Medra Farmacêutica, a Medra que está trazendo também o cannabis para o Brasil e é um assunto que nós vamos discutir muito aqui hoje. Um abraço aí ao Epaminondas, à Amanda, ao pessoal da Medra e acompanhar a gente nesse programa. E hoje eu tenho a alegria de trazer uma pessoa que as pessoas têm me procurado no programa, falado, por que você não traz o Dr. Rubens, Dr. Rubens? Eu falei, quem é o Dr. Rubens? Deixa eu ver essa pessoa quem que é. Deve morar nos Estados Unidos, né? Porque, não, gente, ele mora aqui na nossa cidade, aqui no ABC, né? São Bernardo. Mora em São Bernardo, ele é aqui da nossa região, vocês vão conhecer, calma aí. Ele é da nossa região, ele é professor da Fundação ABC, ele é um neurologista especializado também em cannabis. Ele é um neuropediatra, mas não pode falar neuropediatra, eu fiquei sabendo agora há pouco, mas ele cuida das crianças e ele é uma pessoa que tem mudado a vida de muitas pessoas na nossa cidade. É um especialista, uma pessoa muito difícil, inclusive, de trazer no programa, mas graças a Deus ele está aqui. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, Dr. Rubens Weinstein. Acertei o nome. Ok, acertou sim. Que bom, que bom. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui podendo falar sobre esse assunto. Eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC, trabalho também em São Bernardo, a faculdade fica em Santo André, e lá a gente tem o setor de neurologia infantil, que eu coordeno todo o programa de especialização de residência médica em neurologia infantil, e trabalhamos agora dentro da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, que é a associação que está situada dentro da Faculdade de Medicina do ABC, dentro da universidade, especialmente para trazer as atualizações, os congressos, os simpósios Legal. E as pesquisas em cannabis medicinal. Poxa vida, tá vendo, gente? Dr. Rubens é um especialista no assunto e a gente vem discutindo esse assunto alguns dias atrás. Alguns médicos são a favor, outros são contra. Gostaria de saber, Dr. Rubens, como o senhor entrou na medicina canábica? Então, veja, enquanto professor universitário, a gente sempre está se atualizando com todos os novos tratamentos, então as novas pesquisas. Então, eu já vim acompanhando o professor Rafael Metula, lá de Israel, juntamente com o professor Elisaldo Carlini, aqui da Unifesp. Eles já vinham trabalhando na questão da cannabis, inicialmente estudos pré-clínicos com animais de laboratório, e depois já com pacientes. E a entrada da cannabis é pela epilepsia. Então, é uma patologia neurológica. Então, todos os relatos que a gente tem de milhares de anos são indivíduos que tinham crises epiléticas e que, por algum motivo, entraram em contato com a cannabis e melhoraram o quadro clínico. A porta de entrada foi a epilepsia. Sim, a epilepsia, Poxa, sem dúvida. E os primeiros estudos todos foram na área da epilepsia. Tanto que, recentemente, uma resolução do Conselho Federal de Medicina colocou que a cannabis seria usado só para epilepsia. Que aí foi um erro, porque a porta de entrada foi sim epilepsia, mas a cannabis é utilizada para diferentes patologias. Aí foi aí que o senhor teve contato também? Tive contato, tinha um paciente já que utilizava fora do Brasil e naquele primeiro momento, quando foi autorizado no Brasil, coincidentemente, essa família estava retornando para o Brasil e o paciente seguiu em tratamento, tinha a síndrome de Dravet, que foi um dos das grandes pesquisas iniciais para cannabis medicinal, foi a síndrome de Dravet, né, que é uma síndrome epilética, refratária. Esse paciente, só para ter ideia, ele tinha cerca de 60 crises epiléticas por dia. 60 crises por dia? Inclusive tem a reportagem em 2014 no Diário do Grande ABC, Poxa. onde ele teve uma redução total das crises. Hoje ele já está sem crises há muito tempo, continua utilizando a cannabis medicinal e é até interessante que eu tenho o recorte aí dessa reportagem. Poxa, que de 2014. E ele parou de tomar os outros medicamentos? Parou. Não usa, quem usa Ele cannabis? usa um único medicamento associado com a cannabis. Que tem cannabis também, né? Associado não tem? Não. Tá, associado, entendi.
alopático associado à cannabis. Poxa, filho, que bacana, né? E como que tá, se o senhor pode nos brindar aí com a sua... O senhor já sabe, como que está o cannabis hoje no Brasil? Como que está esse assunto? Eu tive recentemente, na conferência lá em Israel, reclamando para o pessoal lá que aqui pouca gente utilizava, pouca gente conhecia. Eles disse, não, mas não é só aí, é no mundo inteiro. Mas aqui a estatística ainda é muito precária, porque nós temos cerca de 5% dos colegas médicos conhecem a cannabis medicinal. Entendi. Nós temos, pelo Conselho Federal de Medicina, 545 mil médicos. E 95% não conhecem. Não prefere. Até porque, como seria um tratamento relativamente novo, muitos colegas estão preocupados em conhecer, em se atualizar. E aí até foi um conselho de um outro colega aí da Harvard, ele disse o seguinte: se você não conhece, não faça julgamento Sim. a respeito do tratamento, né? Procure se informar, porque muitas vezes hoje, claro, a epilepsia ficou muito famosa, mas você tem hoje o espectro autista, você tem a dor crônica como grandes possibilidades de utilização de cannabis, né? Sim. Tem Alzheimer também. Sim, as Parkinson. demências, o Parkinson, você tem um estudo grande em síndrome metabólica, no diabetes. Essa é a novidade para mim. A síndrome metabólica também? Sim, No diabetes? sim, inclusive os produtos que juntam dois canabinoides, que é o canabidiol e o canabigerol, eles costumam trabalhar muito bem no controle do diabetes e do colesterol. Poxa, Né? essa é uma novidade bem boa, hein? Acho que quem está em casa aí deve estar percebendo também que isso eu nunca tinha falado. Então, por diabetes também. Sim, porque, na verdade, só para a gente poder pensar na questão seguinte, quando você usa, por exemplo, um hipoglicemiante, algum remédio que vai abaixar a glicemia, você trabalha com, a gente chama de um remédio sintomático. Mesma coisa que você dá um analgésico para tirar a dor. Quando você usa cannabis, na verdade, ela não vai atuar num sintoma. A cannabis ela vai atuar no sistema endocannabinoide. O sistema é que vai regular. Então, veja, nós temos um sistema endocannabinoide. Nós produzimos o chamado endocannabinoide. Então, nós produzimos. Todo vertebrado produz canabinoide. E quando você utiliza o fitocannabinoide, que é o canabinoide da planta, você vai suplementar a sua produção. Então, quem vai regular é o sistema, porque os receptores de canabidiol estão espalhados no corpo todo. Entendi. Mas você tem duas áreas que são mais, vamos dizer assim, mais suscetíveis, que seria o sistema nervoso central e o sistema imunológico. Tanto que a cannabis foi testada, inclusive, na epidemia do Covid. Para tentar evitar os casos graves. Então, o paciente internava porque o receptor 2, que a gente chama, ele é abundante no sistema imunológico. E o receptor 1, ele tem uma abundância maior dentro do sistema nervoso central. Como o sistema nervoso central controla praticamente tudo do corpo, então, se você atuar no sistema nervoso, você atua em tudo. Então é um erro quando a pessoa fala que ela é contra o cannabis, porque dentro do organismo dela já existe. Existe. Eu entendi mais ou menos isso. Exatamente. Na verdade, os canabinoides, que a gente chama as substâncias canabinoides, elas são derivadas da cannabis. Né? Tem substâncias que são psicoativas, como o THC, o tetraidrocannabinol. Mas a imensa maioria dos canabinoides não é psicoativo. O que acontece é que popularmente as pessoas conhecem lá a maconha, que não é de onde deve vir o óleo, né? O óleo não deve ser extraído da maconha. A cannabis sativa, ela tem uma outra variedade, que é o cânhamo, que é uma planta alta, que é uma planta que fornece... as fazendas de cânhamo são altamente produtivas. Elas dão alimento, fibra, elas dão
você extrai o óleo, você aproveita tudo da planta do cânhamo, mas é uma planta totalmente diferente da maconha. Tá. Você tem no máximo 0,3% de THC, do tetraidrocannabinol, então menos que 0,3% é o que a Anvisa autoriza. Então seria equivalente a um bombom de cereja com licor. Aí a pessoa diz, tenho medo de comer um bombom de cereja com licor porque eu vou virar alcoólatra. Não, né? Você não vai virar alcoólatra, né? Agora, a planta da maconha, ela tem mais do que 25% de THC. Tá. E o problema não é nenhum preconceito. Aqui nós não vamos discutir a questão do ativismo. Sim, né? sim. A questão é que a planta da maconha tem pouco canabidiol. E que quem tem as maiores propriedades terapêuticas é o canabidiol. Então, a planta que tenha pouco canabidiol Não serve para e nada. tenha muito THC, Não serve para o nosso propósito. não serve para o propósito da cannabis medicinal. Ela vai servir... então, veja, esse foi um erro. E então as pessoas associaram cannabis medicinal Com recreativo, com os adultos. Entendi. E o que a gente tenta hoje, em todas as frentes, né, é tirar esse preconceito que começou na classe médica. Começou Sim. com vocês mesmo, né? Vocês bagunçaram todo o negócio aqui. Começou conosco, né? A classe médica aí é uma grande responsável, tal, porque de repente é interessante, porque você usa... Mas não é um lobby dos laboratórios, talvez? Porque isso não vai prejudicar um pouco o medicamento normal, o de alto custo hoje para esse tipo de patologia? Com certeza. Então, Com certeza. será que os médicos... Concordo plenamente. Será que, porque isso os médicos, não estou acusando nenhum médico aqui, pelo amor de Deus, não vai me pegar na esquina, mas será que os grandes laboratórios, ao invés de produzirem o cannabis, não fizeram um lobby para prejudicar a entrada do cannabis e com isso criou uma cultura nos médicos que isso é um psicotrópico? Ou eu falei besteira? Não. Os laboratórios que entraram inicialmente eram laboratórios só de cannabis, né? Hoje, a cannabis medicinal está em grandes laboratórios. Já está. Já está. Você tem laboratórios, inclusive, do Brasil. Você tem o caso da Biolab, que é um laboratório brasileiro, que produz, além dos outros produtos, produz o canabidiol. Então, você tem grandes empresas aí entrando no mercado de cannabis, mas no início... todos os laboratórios que entraram, eles eram laboratórios específicos de cannabis, mas que já utilizavam isso fora do Brasil, né? Então, tanto que assim, a nossa proposta de montar a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide era entender o que acontecia nas Américas, em todas as Américas. Entendi. Tá? Inclusive, por exemplo, todo mundo pergunta sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a prescrição não é feita por médicos. Não. A prescrição lá é por terapeutas. Porque é um fitoterápico? Porque é um fitoterápico. Entendi. Mas por que aqui a gente está... Desculpa, não sei se o senhor consegue responder, mas sim. Por que aqui a gente está encarando como um medicamento de alto custo? Veja, quando entrou aqui, a autorização foi dada pela Anvisa. E a Anvisa, no início, ela exigia prescrição e um relatório, inclusive. Hoje exige ainda? Não. Hoje não existe mais relatório. Não. Porque, na verdade, assim, eu comparei isso à Ritalina, né? Ritalina, isso quando eu estava terminando a especialização, era dificílimo prescrever Ritalina, porque você tinha que fazer um relatório completo tentando explicar por que o paciente teria que usar Ritalina. Tá. Hoje você faz a receita... Azulzinha já passa. É amarela. Amarela. Eu só falei azul também para tirar o foco do programa. É amarela. É notificação A, tá. Que a gente fala. E, inclusive, o cannabis com teor maior de THC tem que ser notificação A. O cannabis que é comprado na farmácia, ele é azul, a notificação B. O cannabis com até 0,3% de THC. Entendi. Tá? Você tem produtos que tem um percentual, por exemplo, de 1:1, que você usa em pacientes terminais.
Poxa vida. Então você usa um teor alto de THC para não usar, por exemplo, morfina. Entendi. Então, Mas isso tem na prateleira já? Para comprar hoje? Tem. Mas Tem ele nas tem farmácias. com esse nível de qualidade? Veja, tem vários laboratórios que já colocaram alguns produtos na farmácia. Não são todos os produtos, Tá. mas muitos produtos já estão disponíveis na farmácia. O que as pessoas vão ter que entender agora é a questão de custo-benefício. Porque Sim. você tem uma série de produtos aí, uma série de laboratórios, achou excelente isso ter uma concorrência, e aí você vai ter que ver qualidade e vai ter que ver o valor. É isso aí, o senhor falou uma coisa séria, qualidade. Eu vi, não sou especialista, não sou na área médica, eu vi um burburinho um dia que tem uma empresa que está fornecendo aí, não lembro o nome dela, mas que ela usava óleo de milho e com uma qualidade baixa. Eu estou certo, estou errado? Não vou falar o nome da empresa. Então, mas isso aí não vai prejudicar o paciente, porque nós precisamos buscar uma qualidade. Então, nós temos que estar ligado a empresas ou farmacêuticas que tenham preocupação com a qualidade, porque senão nós vamos tomar suco de milho. Exatamente. Você falou muito bem, porque veja, lá na Associação Pan-Americana, nós criamos uma estrutura que nós temos um diretor que vai checar. Nós não podemos oficialmente dar um selo para a empresa, mas nós podemos... Deveria, né? No futuro. Nós podemos sim avaliar a qualidade. Então, assim, o COA, o certificado de análise, ele tem que ser obrigatório para que o produto possa ter a qualidade. Tá. Não defendemos, em hipótese nenhuma, produto artesanal, porque, veja, no COA você vai ter que saber se tem metal pesado, se tem bactérias, se o produto está contaminado, e produtos artesanais não tem controle, né? Não tem controle, né? Infelizmente também não sei se eu vou desagradar as farmácias de manipulação, mas as farmácias de manipulação também não conseguem ter o COA. O COA também não tem. O COA também não tem. Então, alguns laboratórios, na hora que eles vão se filiar à associação, eles vão ter que provar a qualidade para ganhar a certificação da Associação Pan-Americana. Então, a gente tem trabalhado muito sério na questão da qualidade e, veja, não temos nenhum interesse comercial. A associação é absolutamente isenta de fins lucrativos. Ela está dentro de uma universidade. E lá, a preocupação é com a segurança do paciente. E nivelar, né? E dar um nivelamento de qualidade. Sim. Porque desculpe te cortar, doutor, mas eu vejo que muita gente, tem as pessoas que cometem a desobediência civil, que eles plantam o cannabis, depois pegam a HC e continuam plantando ali sem a qualidade, sem nada, e acaba passando isso para outros pacientes. Embora falam que não, mas com certeza empresta o frasco para um, para outro lá. Eu acredito que isso aconteça, e isso é perigoso. Muito perigoso. Hoje você tem 3 associações de pais, enfim, você tem 3 associações que têm o COA, que tem o certificado de análise. Tá. Né? Mas você tem, isso já é uma pesquisa anterior, mas assim, no meio do ano você já tinha mais de 150 associações no Brasil. Puxa vida. Então... O que não é ruim, né? Não é ruim porque, desculpa, hoje você compra do fabricante para o paciente direto, né? Sim. Eu não consigo na farmácia comprar um de qualidade, ou consigo? Consegue. Só com a receita? Com a receita, hoje tem produtos já disponíveis na farmácia. São bons? São bons. Porque o produto que vai para a farmácia, ele tem que ter autorização da Anvisa. Então, na última reunião da Anvisa, a Anvisa ela autorizou que o produto vá para a farmácia e o laboratório tem 5 anos para apresentar todos os estudos tá. para oficializar essa venda. Porém, ele só vai com controle de qualidade. Então nós estamos trocando pneu com o carro andando. O carro está andando e nós vamos só lá na frente, daqui 5 anos, que nós vamos ver se tinha qualidade. Acho que é mais ou menos isso. Não estou dizendo que seja ruim. Estou dizendo que é o caminho, né? Eu acho que é o caminho que tinha para se fazer. É o caminho. E agora, com vários laboratórios produzindo, a gente tem uma vantagem, né? Porque é uma concorrência que fez com que o custo começa a cair, bastante. Né? O custo está o quê? R$2.000 hoje? Quanto é o custo? Não. Você tem produtos com 6.000 miligramas, R$2.600,
miligrama, 10 miligramas por R$ 1. Poxa, então não é tão caro. Não, atualmente Não seria nenhum... Você tem vários produtos em torno disso, de 600 a 700 miligramas, produtos que, por exemplo, podem ser utilizados por 2 meses. Então, um custo que baixou em torno de 300, 400 reais por mês. Poxa, então não é tão inacessível, né? Não, até porque indivíduos, por exemplo, com epilepsia ou com autismo, que vão utilizar outros produtos, o custo é elevado. Você tem medicamentos novos aí que estão muito mais caros aí do que o cannabis medicinal. Poxa vida, mas é uma boa notícia isso que o senhor está trazendo para a gente aqui. E o senhor tem prescrevido, está prescrevendo bastante. O senhor tem ideia de, na população, por exemplo, do ABC, quantos nós temos de autismo, ou pacientes que utilizam? Vou falar só do ABC. Se o senhor quiser falar de São Paulo, quiser estender um pouco, vai enriquecer o programa. O meu problema é esse, que eu estou atendendo muita gente de fora do ABC. Né? Muita gente de fora. Do ABC. Inclusive agora, por exemplo, tem 2 situações interessantes. Tem um paciente de Angola, ele que nós estamos tentando ver como é que o produto chega em Angola. Né? Poxa vida. E o outro do Bahrein, que tem uma síndrome epilética, mas que é proibido usar lá. Então, pela legislação do país, né? Esse paciente do Bahrein, ele tem família aqui no ABC, em Santo André, mas ele mora lá, ele trabalha lá, e a criança precisaria usar, mas a legislação do país não permite. Entendi. Né? Então, mas hoje, então, uma quantidade de pessoas que o senhor acha... Hoje, você tem pelo menos 1% de crianças com autismo. Você pegar qualquer população, você pegar São Bernardo, 800 mil... Nós temos umas 8 mil crianças aí. 8 mil? Isso aí. Poxa vida, é bastante, né? 8 mil que está fazendo uso do cannabis, nós teremos o quê? Não. Aí temos pouco. Pouquíssimo. Ainda temos pouco. Eu tenho uma estatística grande, né? Eu tenho em torno de 400 pacientes com autismo utilizando cannabis. Na região, o senhor tem, né? O senhor tem 400 pessoas usando cannabis. E todos eles estão tendo uma qualidade de vida melhor? Então, veja, o estudo de Israel é muito interessante, porque ele diz o seguinte: você tem 30,1% com melhoras grandes, excepcionais, tá? 53,7%, eu estou tentando lembrar com uma resposta moderada, mas muito boa. Você tem 6,1% que teve pouca resposta. Mas só 6%. E 8% que não teve resposta, que não mudou nada. Então, provavelmente, o que a gente imagina? Imagina que esses 8,6% eles já produzem canabinoide em quantidade suficiente. Sim. Na hora que você faz a reposição, você não está mudando nada. Você não está mudando nada. Ou tem 6%, então assim, na verdade, se você for olhar, você tem 85% de crianças com autismo que respondem muito bem. Muito bem. Mas é importante falar disso, sim, porque as famílias procuram por que para o colega dele funcionou e para o meu não funcionou? Porque aí você tem que explicar a produção do endocannabinoide. Poxa, essa Bom, mas não é só para o autismo, né, doutor? Nós temos para outras patologias. Sim. O senhor prescreve para outras patologias também, não? Porque o senhor é muito procurado, né? Acaba sendo... Atualmente, sim. Né? A gente tem prescrito muito em dor crônica, né? Epilepsia, claro. Epilepsia, a própria Liga Internacional de Epilepsia, a Liga Brasileira, né? Já colocaram como um dos produtos, uma das possibilidades de tratamento da epilepsia. Mas hoje você tem lá o uso muito forte no espectro autismo e na dor crônica. Poxa, que bom. E fora isso, aí hoje você tem grandes estudos, inclusive está acontecendo agora um congresso brasileiro de sono, o congresso internacional, em que uma das grandes utilizações é na insônia. Poxa vida. Insônia, a dor crônica e a ansiedade, elas entraram muito forte
para o uso do cannabis. Poxa, que legal. Bom, você vê, gente, como é importante essa nossa entrevista aqui, porque está esclarecendo muito, para mim, inclusive, para muita gente que está em casa. Eu acho que a questão do cannabis vai crescer muito. Nós precisamos tirar essa questão da recreação, e cannabis não é para recreação, ele é um fitoterápico, mas é um medicamento, ele causa uma qualidade de vida, né, doutor, nas pessoas. Então, cannabis é isso. Mas eu fiquei sabendo também que amanhã começa na Fundação ABC um curso, alguma coisa aí. Sim. O que é? Lá dentro da Associação Pan-Americana, está dentro da faculdade. Tá, okay. Então, nós criamos um curso para os colegas médicos. Aliás, aqui fazer um parênteses, né? Tá bom. Hoje a Anvisa autoriza médicos e dentistas. Ainda não tem uma autorização para veterinários. Ah, para veterinários não tem? Achei que tivesse. Ainda não, por conta do Ministério, tá. que eles estão ligados. A Anvisa, sim, a Anvisa já liberou a utilização, inclusive os veterinários têm utilizado a cannabis, mas o dentista e os médicos estão já com atividade regular. Tá. Então vai ter um curso de especialização que vai ser lançado. Agora, o que a gente observou, que os alunos da faculdade, principalmente os de medicina, eles não têm conhecimento. Então, nós criamos uma disciplina, né, para falar sobre cannabis medicinal, que começa amanhã. Poxa, a disciplina. E aí a gente quer fazer um modelo para que várias universidades começar a replicar isso pelo Brasil, seria interessante. Exatamente. Acho que é o que precisa, né, doutor? Exatamente. Precisa disso daí para um assunto tão interessante, que eu era contra no começo. A gente tem muito uma questão, às vezes, de... não vou falar de religião, mas de preconceito religioso, achando que nós estamos falando de uma droga, e não é nada disso. Nós estamos falando de um medicamento que dá qualidade de vida para o ser humano, e como cristão você tem que dar qualidade de vida para o ser humano, então você tem que buscar todos os meios para que isso aconteça. E um dos meios que tem surgido, natural, que nós temos no corpo, que eu aprendi hoje também, nós já temos esse sistema no corpo, e Deus deixou na Terra um outro, que tem gente que estava usando para outras coisas, mas nós estamos usando para salvar a vida. Não é isso, doutor? Isso, doutor. Poxa, muito bom demais. Quero agradecer o senhor que esteve aqui com a gente, mas eu quero encontrar o Dr. Rubens Weinstein. Weinstein, que é vinho no começo, o senhor falou para mim. Isso. É vinho no começo e cerveja no final. Stein. Não. Stein é pedra. Pedra. Olha aí. São os cristais de vinho. Cristais de vinhos. Muito bom. E tomar um vinho também é muito bom, né? Também, bom para a saúde. O apóstolo Paulo falava na Bíblia que você um pouquinho de vinho também faz bem, né? Sim, então, vinho é interessantíssimo para a saúde. Tá bom, mas não vamos falar de vinho, né? Tá falando de cannabis, né? Mas, eu quero encontrar o Dr. Rubens, eu encontro o senhor aonde? Eu sei que o senhor está muito paciente, não pode pegar muito, mas eu quero encontrar o senhor, eu quero me tratar com o senhor. Onde eu te encontro? Então, eu estou atendendo aqui em São Bernardo, né? No edifício, no Domo. Aqui pertinho. Tudo. Aqui pertinho. E na Faculdade de Medicina, do ABC, em Santo André. Né? Acho que o seu Instagram está aqui embaixo, né? No GC. Então, se você quiser passar com o Dr. Rubens, quiser ter uma conversa, você que é um médico e quiser se orientar, pode também, não? Claro. Às vezes você fala, poxa, eu não entendi nada, eu entendi, mas eu quero saber um pouco mais. Você pode procurar a Medra, né? A Medra também, que está aqui no GC. Você pode procurar o Dr. Rubens, que é um especialista no assunto, né, Dr. Rubens? Pode Sim. fazer isso? Claro, com certeza. Com certeza a ideia é sempre poder trazer informação e informação de qualidade. Então, suas considerações finais para a gente aí, porque está em casa. Gostaria muito de agradecer e falar para vocês que, assim, nós estamos com uma frase do professor Bichula, que a cannabis medicinal é a grande descoberta do século XXI, vai revolucionar muito todos os tratamentos, e porque, como você disse, faz parte do nosso organismo, e utilizar a própria força que você tem dentro do organismo é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor. Eu sei que você que está em casa também está achando isso. Quero agradecer mais uma vez e falar para você que nós temos que nos preocupar com a saúde do futuro. E o cannabis, assim como outros medicamentos, outras tecnologias, tem chegado para ajudar a que o ser humano tenha um pouco mais de qualidade de vida. Não esquecendo que o amor no coração também faz com que você entenda o que o medicamento pode trazer de qualidade para o paciente. Então, eu espero você na próxima semana para mais um Saúde do Futuro. Até já e que Deus abençoe a todos.